quero sugerir, professor, para você uma coisa aqui. Um nome, né? Que aparentemente ele tá com o valor dele, né? Fixado, tá? Ele tá com o valor dele fixado pelo defensor do Uruguai, né? Um dos principais nomes, inclusive, professor, da campanha da seleção uruguaia campeã do Mundial Sub-20. Você tá falando do menino da lateral. Não, estou falando do zagueiro Sebastian Boselli. Ah, Né? sim. O zagueiro Sebastian Boselli, que é um excelente jogador, um excelente prospecto, né? Um jogador jovem, um jogador que foi titular, né, em todas as partidas da muito forte fisicamente, muito da forte. campeã seleção uruguaia. Ó, como vocês podem ver aqui, um cara que teve no time da semana nas 3 semanas do torneio. Ô, Gui, como é que é o nome daquele zagueiro uruguaio que se notabilizou no São Paulo? Lugano? Lugano, isso aí. Ele lembra um pouco o estilo do Lugano, cara. Muito forte fisicamente, muita imposição física, bom tempo de bola. Sim. Esse menino Boselli é muito bom zagueiro. E, professor, ele tá com um valor aí fixado, a gente sabe que não vai investir, né? Ele tá com um valor fixado de 4 milhões de dólares, por 80%, tá? Uma porcentagem bem alta até. Sim. 80%. Sim. Né? O Alberto Ward falou isso aí. E, galera, essa seleção do Uruguai, esses jovens do Uruguai, eles estão visados no nível mundial, galera. Sim. O próprio Ponte tá visado no nível mundial. Né? Aí vocês falam, pô, Gui, não. Normalmente esses uruguaios vêm pro Brasil antes, né? Boselli também. Mas o que foi, o professor, o Real Madrid indo diretamente lá no Peñarol e levando o Valverde pra se amadurecer na Espanha? Aí é que né? tá, Gui. Mas é o Valverde, né? Sim, mas os times lá de fora... Não, mas quando eles vieram atrás do Valverde, o Valverde não era o Valverde, né? Não era esse aí, exatamente. Houve um trabalho muito pesado em cima do Valverde de transformar hoje num dos melhores meias do mundo. Do mundo, né? Perfeito. Cara completaço. Perfeito. E gente, o Sebastian Boselli, né? Ele já tá sendo visado também por Flamengo, por River Plate. Exatamente. Tá? E assim, é um cara de 19 anos, é mais novo do que eu, 4 de dezembro de 2003, né? E um jogador, professor, que vou trazer agora aqui os números dele, no SofaScore. É um jogador... Gui, o Celcinho tá lembrando aqui, a respeito desse comentário que nós fizemos em relação ao zagueiro que veio do Ceará, o Celcinho tá credenciando, falou que a rapaziada que conhece lá do Ceará só fazem referências elogiosas ao menino. Ele, de fato, Celcinho. E o investimento que o Botafogo fez nele não foi pequeno. Né? O Botafogo, se não me engano, investiu 2 milhões nele. Sim. Então você vê. O Botafogo tem muita esperança de que ele realmente vai resultar em... Eu acho que vai ser natural, Gui, que nós vejamos esse menino, a partir de 24, de maneira mais consistente no elenco profissional, né? Com certeza. Mas quando a gente pensa aqui, até em saída do Adrielson, né, aproveitando o superchat do Seba, falou dos sul-americanos, cara, o Botafogo pode ter aí já o substituto. Tá no mercado, né? Gui, por quê? Porque a gente tá falando de Sebastian Boselli, né? Um jogador que teve uma média de 7,37 numa Copa do Mundo Sub-20, cara. Isso aqui para um zagueiro, gente, que não fez gol, tá? Porque a gente sabe que os gols, eles dão uma inflada na nota SofaScore, né? Galera, olha a média, né? Olha o nível que o cara apresentou no Mundial. Na estreia, nota 8. Em segundo lugar, não foi isso, Gui? Não, o Uruguai foi campeão. Foi campeão, quem ficou em segundo foi a Itália. Exatamente. Exato, o Uruguai foi campeão do mundo. Eu não sei nem se eles eram se eles eram se ele era o capitão do time. Ou não, se era o capitão era aquele Dias, cabeça. Né? Era o menino o cabeça de área, que inclusive já foi especulado no Botafogo também. Perfeito. Então, assim, é um time que tá sendo muito visado. E, cara, ó, 7,9 na estreia. Aí pegou a Inglaterra, perderam e ele ainda tirou uma nota 7. Aí eles ganharam da Tunísia nota 8. Contra a Gâmbia, 7,7. Gâmbia que foi a sensação do torneio, né? Os Estados Unidos, que também faz um bom trabalho de base, 7,5. Israel na semifinal. Israel que eliminou o Brasil. Brasil, exatamente. 7,2 e na final... Talvez o pior rendimento, mas 6,7, cara. Um jogador muito bom. E a gente não tá falando de lateral aqui, tá? A gente tá falando de zagueiro já. Não, porque o Segovinha tá perguntando exatamente isso.
Foi o Segovinha que perguntou? Não, não, desculpa, foi o João Brandão. Isso. Diretamente lá, o João Brandão, aquele que tá falando de zagueiro. Da equipe técnica do Luiz. Do Luiz, ele tá lá no. Qual é o time para onde o Luiz Castro foi? Al Nassr, não, né? Al Nassr, exatamente. Tá perguntando de lá. Pô, disse, peguei o barco andando. O lateral não seria aquele Matheus Ponte? Fez parte do mesmo time, João. Só que o Gui já tá fazendo análise de uma peça, vamos dizer, ele tá se adiantando, se antecipando a um movimento que é natural que o Botafogo faça, que é vender o Felipe Sampaio, né? Abrir uma brecha no elenco, já que eu não acredito que o Botafogo conte com o Lucas Mezenga nem com o Souza, não é isso, Gui? Exatamente. E o Souza, ele entra pela esquerda, né, professor? Então, assim, e é canhoto, exatamente. O caso do... Esse jogador que eu tô trazendo aqui para vocês, o Bozelli, né, é um cara que eu já vejo como a reposição do Adrielson, não no mesmo nível, que no mesmo nível não tem como cravar, né? Mas com potencial de mesmo nível. Lembra? Com potencial o Adrielson, quando tinha a idade desse menino, era um zagueiro tão bom quanto esse menino. Não tão bom quanto ele. Hoje o Adrielson tem de 24 para 25 anos de idade. Não é isso? 24 para 25 anos. É esse Adrielson que você está vendo aí. Mas ele só é esse Adrielson, Gui, porque está dentro de um contexto que facilitou o desenvolvimento dele, Gui. Eu acredito que esse menino, se viesse para o Botafogo, teria condições de madurar, de maturar muito rapidamente, entende? E é em cima disso que a gente tá falando, né? É um cara que tem 19 anos, galera. 19 anos. Sim. E agora, botei aí na tela, né? Os números dele pela Comebol, né? Com o campeonato da Comebol Sub-20, cara. Professor, é uma regularidade assustadora para um zagueiro, né? O que ele apresenta jogo aí aqui... que ele bateu essa nota altíssima aí foi contra o Paraguai, ou Gui? Foi contra o Paraguai, sem gol, né? Encarou, então ele parou o Segovinha, hein? Será que ele encarou o Segovinha? Deixa eu olhar aqui. Encarou, olha aqui. Aí. Qual foi a nota do Segovinha? 7.5, 7.4, né? Ih, rapaz, então o Segovinha deu uma bagunçada no zagueirão. Segovinha foi o melhor do time aqui nesse jogo. Aí, ó. E enquanto isso, a gente teve também Matheus Ponte, né? No time. Cara, esse aqui, a gente tá falando aqui agora de Bozelli, né? Sebastian Bozelli, que tem tudo para ser, né, um dos novos grandes nomes da seleção uruguaia. Tal qual é o Araújo hoje, né? Ali na zaga deles. Então, o Araújo que é lá do Barcelona. Você diz que tá no Barcelona, né? Então, assim, não, galera, ele não tá especulado no Botafogo, não tá especulado, tá? É só um palpite não, mas uma sugestão, né? Que a galera gosta da sugestão. Tá dando uma de... Como é que é o nome daquele? De Josa Novales. Exatamente. Guilherme Novales aqui. O próprio Matheus. E o próprio Matheus do Fogostat já alertou. E, galera, repito, um jogador que tem proposta do River Plate, né? E tem proposta também do Flamengo. Então, assim, foi sondado pelo Flamengo, exatamente. Foi sondado pelo Flamengo. Então, assim, tá Flamengo na mira dessa galera. Time do Demo, por favor, já fui corrigido ali em cima. Time do Demo. Então, assim, é um cara que, pra mim, né, eu acho difícil o Botafogo trazer, porque envolve uma grana imediata, eu não acho que a gente vai botar essa grana pra jogo agora. Mas, se o John quiser fazer um esforço, né, sabendo que ele vai ter esse retorno com o Adrielson, e provavelmente um retorno também com esse jogador, tá? Porque o Botafogo, galera, o Botafogo tá recusando proposta de 30 milhões de reais pelo Adrielson, certo? Imagino eu que ele deve estar precificando o Adrielson algo acima de 50, 60 hoje, que daria uns 10, 12 milhões de euros. Hoje eu acho que os dois maiores candidatos a números altos em termos de venda hoje no Botafogo é Adrielson e Lucas Perry. O Lucas Perry, inclusive, que não há jogador com esse perfil hoje no mercado, assim, beleza, vou arrancar o cara de lá. Quanto custa? Não tem. Esse goleiro do Atlético Paranaense, excelente goleiro. Mas tem características diferentes. Tem, e se quiser usar de parâmetro, né, a proposta do Benfica é de 9 a 10 milhões de euros. Então, mas eu ainda acho, professor, que acaba ficando por aí o preço, né? Pensando em Europa, eu acho que os dois, né, pro zagueiro e pra goleiro, eu acho que os dois devem valer algo em torno de 10 milhões de euros, sendo sincero. E aí seriam 20, né, saindo os dois. E aí a gente tem aqui agora o Bozelli sendo oferecido por $4, né? Que vai dar 18 milhões de reais.
Sendo que o próprio Bozelli ele pode ser vendido por muito mais. Por quê, professor? O Bozelli é 5 anos mais jovem que o Adrielson. E 6 anos mais jovem que o PR. Sim. Né? E, então, assim, e é um cara que fez todas as seleções de base. O Adrielson também tem passagem pela seleção de base. Destaque. Tá? Com destaque. Porém, esse cara é um destaque da seleção de base. Esse cara é um destaque da seleção de base. Eu vejo muita resistência em relação à torcida do Botafogo. E eu entendo essa resistência. Mas acho que não vai adiantar muito essa resistência, não, porque esses caras vão acabar sendo convocados, hein? Eu tô desconfortável. Porque, pelo amor de Deus, gente, se a gente também não pode ser incoerente. Se a gente reclama que o Botafogo não tem o devido respeito pela mídia corporativa, eu imagino que um trabalho natural, esses caras se destacando do jeito que estão. Gente, olha o Adrielson jogando bola. Não tem hoje no zagueiro, e eu vou te falar com toda tranquilidade, com toda frieza. Nem Gustavo Gomes está jogando o que o Adrielson está jogando, gente. Não tá, sabe? Não tá. Futebol é momento. Se futebol é momento, hoje o Adrielson é o maior zagueiro em atividade no futebol brasileiro. E o Lucas Perry, eu vou te dizer mais. O Lucas Perry tá ali junto com o menino do Atlético Paranaense, os dois goleiros que... E sejamos honestos também. O goleiro do Fluminense com a idade que tem, pelo amor de Deus, gente. O tal do Fábio agarra, porra, é sacanagem, bicho. É sacanagem que aquele homem agarra. Agora, não seria chamado para uma seleção brasileira, com a idade que ele tem. Então, o caminho natural, eu acredito, o Gui, e a seleção valoriza, né? Os dois, exato. Aí, a seleção joga o valor mais alto. Aí, exatamente. Aí um Lucas Perry e um Adrielson que vão sair, gente. Isso aí, o John Textor é uma águia, é um raposão, eu concordo. John Textor tem se mostrado um cara, um estrategista, um cara com uma visão, porque fica aquela capa, né, do brincalhão, mas ele tem muito conhecimento dessas questões, né? Ele vai ter que ser muito mais eficaz nesse aspecto para conseguir oferecer um plano de carreira para Adrielson e para Lucas Perry, para segurá-los para a temporada 2024, porque esses caras vão continuar se destacando e vão chamar cada vez mais atenção. Exatamente. Então, voltando aqui ao elenco, professor, inclusive vamos bater